Olá, notícias do momento, edição nacional com vocês agora, né? Que bom estar com vocês nesse dia 24 de agosto. Bem-vindo você nessa segunda-feira, começando a semana com muita coisa boa. Então vai ficando conosco até o fim. Vamos lá diretamente às nossas notícias de hoje. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha, nem precisa mais procurar por aí. Está aqui nosso cartaz, Notícias Nacional, também tivemos o Internacional daqui a pouquinho, que já saiu, Transição Planetária amanhã, e também os vídeos de hoje, Música Coração e o Despertos dela, de Aquário, hoje à noite também, na quarta-feira, live com o Dr. Alex Alves, e muita coisa boa, é um grande comunicador, um grande informante também, vale a pena vocês assistirem aí, tá bom? Nacional, atenção, o que está acontecendo aí no Brasil, o governo Trump alerta que deu todas as chances possíveis para o governo Hélio fazer o certo e que a paciência acabou. E ele bate de frente com o Trump durante a ligação e manda recado, né? Ele diz assim, você tá, eu quero tentar negociar e tal, mas o Trump foi muito cordial, muito gentil, sim, mas não resolveram nada, né? Não resolveram nada e está tudo no impasse ainda. Também aqui foi descoberto o primeiro comandante que ajudou o Ali a crucificar o Bolso, né? E que se o Brasil virasse uma ditade, ele seria cotado para o comandante-geral, né? Veja só os traidores da pátria que vão ter, né, muitas consequências pelo que fizeram, né? Vorcaro delata e diz que bancava viagens para o presidente da Câmara, Hugo Mota. A Globo mostra os prints aí, confirmado que Hugo Mota recebia dinheiro para bancar viagens, né? Veja só. E a PF pediu a André Mendonça mais 60 dias para concluir o inquérito do caso do Banco Master, pois novos laudos apontam possíveis violações das normas internas e falhas de governança no BRB, além de suspeitas envolvendo os mais diretores, tá? Então, prorrogação no caso Master. E André Mendonça é informado sobre a movimentação política na calada da noite envolvendo seus inquéritos. E Justiça Britânica rejeita canetada de Toff e mantém confisco milionário da Lava Jato. Não adiantou dar o seu confisco canetada, e não adiantou. E aqui também, Nunes Marques assumirá a presidência do TSE e André Mendonça a vice-presidência, de onde comandarão as escolhas de 2026. Isso é uma excelente notícia, porque vamos ter gente nomeada pelo capitão aí para fazer o trabalho de casa, né? Muito bom, vai ajudar a ter eleições transparentes. E Mendonça se revolta com a pressão nos bastidores e afirma aliados que não poupará ninguém, nem que seja aliado, nem que seja pessoas aí, ele não poupará ninguém, tá? Marco Aurélio Santana escreveu a mensagem a Roberta Lutzinger. Em resposta, ela disse que o material estava sendo emoldurado sobre um quadro que valeria um presente de 100 mil euros de presente a ela, que era lobista, né? E o meu quadro, né? 100 mil euros era o presente que ela ia ganhar, diz o jornal Estadão, né? Esse chefe de gabinete pediu pintura de 100 mil euros de presente a lobista e o meu quadro, né? Veja só agora que escândalo acontecendo aí, né? E aqui vamos ver um tom em Madrid, que Lulinha mora num condomínio de luxo, com piscinas, spa e sauna, ali na Espanha, olha só, né? E também Lulinha vive com a família no condomínio em La Moraleja, um bairro da elite nos arredores de Madrid. Segundo Metrópolis, paga 18 mil reais de aluguel. E quem também mora no bairro é o atacante brasileiro Vini Júnior, do Real Madrid, né? Que coisa, né? Então, urgente vaza nova BOMBA envolvendo Lulinha e o Planalto. Aqui a gente vê a Roberta Lutzinger, vemos aí outras pessoas que estão na foto, né? E estão envolvendo o Planalto e uma série de pessoas aí com Lulinha aqui, com a outra, né? Então, escândalos e mais escândalos. E PF diz que Lulinha tinha comunhão de interesses com a amiga lobista, a Roberta Lutzinger, né? Então, a polícia que está revelando isso agora e está trazendo aí complicações para essa gente aí, né? Vamos ver. Então, aqui, mensagem lobista diz que Lulinha marcou reunião de governador no Maranhão e que Lula ia liberar uma grande obra lá, que era de ser um pacote de 59 bilhões para o Maranhão, né? E um mês depois da reunião, o presidente Hélio foi a São Luís e anunciou um pacote de 59 bilhões para o Maranhão, devido a essa reunião que fizeram com essa turma aí, que se achava os donos do pedaço, né? Que coisa, né?
Bom, mais essa, banqueiro frauda 50 bilhões, o juiz recebe propina de 129 milhões, o príncipe rouba milhões dos aposentados, o rei saqueia o povo há 20 anos, mas se você movimentar mais de 5 mil, o Estado cai em cima de você. É bem assim, é bem assim. Casa usada por Lulinha em Brasília foi alugada por dentista que disse a Lava Jato morar no sítio de Atibaia. E triste, Lulinha pede a Mendonça que pare com investigações, pois diz que isso está dificultando a reeleição de seu pai, né? Veja só. E mensagens indicam que Lulinha articulou reunião de governador do Planalto um mês depois do pacote de 59 bilhões, como eu falei antes, né? Então isso está um escândalo tremendo. Ele foi fazer uma festa, reuniu o pessoal, disse, olha, a partir de agora vai ter um pacote de quase 60 bilhões para você, porque você, né, meu amigo, você é tal coisa, né? Então, bom, que coisa, né? E aqui, entrevista com Roberta Lutzinger, amiga do Lulinha, atacou o bolso no dia da facada também, né? Foi muito grave isso aí que aconteceu. E entrevista exclusiva, ele fala sobre investigações envolvendo o seu filho, né? Que vai ser exibida na Band, dia 23. O presidente afirma que não vai intervir nas investigações contra o filho, né? O filho dele roubou o INSS, mas ele não vai interferir, né? Tá bom, tô entendendo. E as conexões entre o sítio de Atibaia e o novo escândalo envolvendo Lulinha. Investigação da PF liga coadjuvante do caso que rendeu condenação à detenção de L a suposto esquema de tráfico de influência no atual governo do petista. Malandro é o Lulinha, que aplicou na Suíça o dinheiro que roubou dos aposentados, porque não confia no país que o pai dele governa, diz o internauta. Então é isso, como eu falei, né? Triste, estão vendo coisas tristes aí que não está dando para aguentar, né? Então a Lulinha pode derrotar o L, daí o desespero. O Lulinha pode levar o homem dele, o pai dele, em cana, que na verdade não é pai, né? E Lulinha será detido e o L será indiciado. Quem diz isso, Alfredo Gaspar, afirmou que as fraudes terminarão com a detenção do Lulinha e o indiciamento do L. Lulinha é investigado por suspeita de tráfico de influência. Minha nossa, a coisa está ficando forte aí, tá ficando forte. Pois é, então, para que nosso hemisfério seja seguro e unido contra o pessoal do pó do capeta, ele deve perder em outubro próximo, diz os internautas aí. Então, isso vai abrir caminho para coisas muito melhores, né? E para que nosso hemisfério esteja seguro, precisamos, né? Isso, quem fala é a própria Maria Salazar, que é uma congressista americana. É hora da América Latina ter líderes fortes rumo à democracia e não ao socialismo e ao apaziguamento criminal. E o Brasil pode liderar o seu caminho, diz a Maria Salazar, que é uma grande congressista patriota americana, né, que ela tem origem latina. Aqui também sobre o Tribunal Regional de São Paulo, rejeitou o recurso apresentado pelo bilionário Pablo Marçal e manteve sua inelegibilidade até 2032, devido ao abuso de poder político e o uso inadequado dos meios de comunicação. E Flávio anunciou quem vai ser o seu ministro da Economia. Ótimo nome e reforço para a campanha. Não sabemos ainda, mas já tem os nomes deles todos aí acertados. Livro que previu a detenção de Bolso também prevê desfecho final dessa história, né? Então, o livro A Máquina contra o Homem, né? Urgente, cúpula militar do então governo do capitão trabalhava com ST para barrar o presidente, diz ex-comandante da FAB. E Justiça mantém direito de voto para detentos, mas proíbe Bolso de votar nas eleições de 26, confirma TSE. Veja só que absurdo uma coisa dessa, né? E diz o Flávio Bolsonaro que Deus está lhe preparando há 24 anos, enfim, né? Então agora diz, né? E agora, Brasil, como é que vai ser, né? Vão ficar calados diante de tudo isso? Vamos levantar, né, a bandeira do Brasil? E, bom, aqui também a Globo Lixo largou a mão do L e fez questão de exibir a homenagem ao presidente na festa do peão de Barretos, né? Ei, L, vai tomar naquele lugar. E a Globo mostrou aquilo, né? E também Flávio faz história em Copacabana. Olha a multidão de pessoas que está ao lado dele aí, né? E após ser ovacionado durante festa de peão de Barretos,
Flávio dispara, ano que vem volto como presidente do Brasil. Muito bem, aí, muito bem, Flávio. E Flávio manda os delituosos deixarem o Brasil até dezembro, ou serão presos, ou serão neutralizados, né? Então, ele diz que vai ter tolerância zero ao crime organizado e reforça a segurança nas fronteiras. Tá aí o Flávio, né? Nosso verdadeiro representante. Colunista de um jornal acusa Mora de liderar JORP, não Bolsonaro, né? Claro, no Wall Street Journal, que é um grande jornal americano, os maiores do mundo, diz assim que acusa Mora de liderar um JORP e não foi o Bolso, foi ele que fez o JORP, né? E Mora e L são condenados. CEPAC abre evento nos Estados Unidos condenando L e Ali a detenção, que vai acontecer em breves tempos aí, tá? Bom, aqui, urgente também, um suposto integrante de força especial do exército americano dos Estados Unidos, ele foi claro dizer que L será pego pelo Trump em casa. Será que vai de Uber mesmo, né? Olha ali, então, ele diz que conflito com eu é causada por segundo escalão de Trump. Então, como estão as eleições? Trump surpreende ela com pergunta durante a ligação, né? Como estão as eleições? A coisa não tá muito leve aqui não, né? E eles conversaram por telefone e o presidente L ligou para lá, provavelmente a sua conversa foi pedir para parar a perseguição e tal, mas ele deu uma resposta evasiva e disse assim, não, eles parece que conversaram por mais de uma hora por telefone e tal, mas assim, o Trump foi muito evasivo, deixou tudo no ar, não deixou nada esclarecido, assim, né? Então vamos ver o conteúdo, exatamente ninguém sabe o conteúdo. Bom, vamos voltando aos Estados Unidos, e o juiz dos Estados Unidos conclui que registro usado por Mora, né, era falso, né, para deter uma determinada pessoa, né? Então aqui tem mais essa também, né? Meus amigos, tá o Flávio e o Eduardo, que é o irmão dele, dia ruim para Mora e sua PF, sua esposa, né? Justiça americana diz que documento falso foi usado para incriminar Felipe Martins e dizer que ele foi para os Estados Unidos. Por consequência, a sua detenção também foi um delito. Buscamos por justiça e liberdade para Felipe Martins, tá? Que sempre foi inocente. E vaza e choca o país, assunto tratado na casa de Mora em jantar com L, Zanin e Alcolumbre, né? O Flávio Dino determinou que sejam anuladas eventuais indicações de emendas parlamentares feitas por dirigentes partidários. A decisão veio após investigação envolvendo Valdemar Costa Neto e Eduardo Cunha. O governo Trump vetou omissão da Receita Federal após visita de L aos Estados Unidos, né? E o governo Trump vetou uma missão após a visita, depois da visita do L a Washington, em 7 de maio, né? A Receita Federal organizou uma missão de técnicos para os Estados Unidos para promover encontros sobre o imposto de renda, né? Então, parece que isso não prosperou e foi cancelado, todas essas viagens que estavam prometidas aí. Bom, Justiça americana vai divulgar quem fraudou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Ele já tem 4 nomes e essas pessoas irão ser levadas a julgamento, né? Diz que o julgamento a detenção de Felipe Martins é falsa, né? Então esse documento vai vir à tona e vai ver tudo trazido à tona e vai muita gente ir para o chilindró. E também juiz americano conclui que o registro usado por Mora para o assessor era falso e que a pessoa que fez isso vai pagar na justiça americana. Tudo foi armado e o povo sendo enganado. Tudo foi armado. Tá aí o Jeffrey Cicchini, né? Tudo foi armado, inclusive aqui nessa parte do 8/1, tudo foi armado e o povo sendo enganado, né? E aqui diz esse jurista que eles violam a Constituição quando lhes convém. Existe uma bancada dentro do ST dedicada ao mal, já que violar a Constituição é um mal, diz um dos mais juristas respeitados do Brasil. E aqui também está saindo na CNN e nas mídias abertas sobre as famosas fumacinhas dos aviões, né, chamada de geoengenharia, dos CAMs, que estão sendo deliberadamente faladas aqui, que elas existem, que não são teoria,
que elas existem e que elas, de fato, têm essa proposta aí de mudar e salvar o planeta, segundo eles, né? Salvar o planeta do quê, né? Esconder o sol, fazer coisas assim, né? Não, não é possível uma coisa dessa, né? Bom, então, o Brasil também está muito mal nesse momento, um verdadeiro tesouro em dívidas, dívida pública acima de 10 trilhões de reais, ele termina terceiro mandato com o maior rombo da história, um dinheiro absurdo que ele tirou dos cofres públicos, né? Que coisa séria, nós que pagamos por isso que destrói o Brasil, né? E medida provisória, o Ministério Público aponta Deolane como verdadeiro caixa do PCC, verdadeiro caixa da Deolane, tá aí, né? Então, advogado pró-Deolane cita delegado que foi abatido pelo PCC e juiz relata ameaça, né? Aí, ó, olha ela com o seu Rolls Royce ali, né? Poxa, que coisa, né? E a gente pagando esse Rolls Royce aí de 12 milhões de reais. Bom, então, diz assim o jornal que redes nigerianas, o Brasil se tornou um novo centro de distribuição do pozinho do capeta que está entrando na Europa. Isso tem que ser coibido, parado, né? Não pode ser. O Brasil se tornou esse centro de distribuição do pó, diz o jornal Le Figaro, francês, um grande jornal europeu, né? Então... gente, que coisa aqui também. Ex-prefeita de Caldas Novas, Magna Mofato, tem direitos políticos suspensos pela justiça. Estão querendo perseguir todos que são patriotas. É um absurdo tremendo isso, né? Investigadores estrangeiros retiram bilhões da Bolsa Brasileira, tá? Retiraram 12 bilhões apenas no início de agosto, e analistas apontam incerteza com as eleições e a manutenção dos juros altos, que afastam o capital externo do Brasil, né? E diz um CEO financeiro do mercado, diz que as agências bancárias vão acabar desaparecendo, não há mais por que ter, né? Nova BOMBA atinge o PT, virou uma granada sem pino, né? TSE inicia ação que pede a inegibilidade do L. TSE abre o processo contra L por desfile de carnaval, suposto abuso de poder, né? E aqui a gente vê, né, que ele calçava, lá em 2018, ele calçava 37, 38, é o seu sapato, e agora está calçando 42, 44. Será que o pé cresce tanto assim, né? Como é que é isso? Me falem aí da situação, minha gente. Será que é a mesma pessoa? O que é isso, né? Tem um aqui que está todo frufru, bonitinho. Será que é a mesma pessoa? Cresceu, aumentou o pé, mudou a cor do olho. Minha nossa, tá todo diferente, né? Que é isso? Então, é sósia ou não é, né? Será que é sósia mesmo ou não é? Quem é que é? Assina, diga aí nos comentários, é sósia ou não é? E também o Cabo Daciolo pede investigação sobre a partida dos médicos e diz acreditar que ele seria um sósia. Isso quem fala é o Cabo Daciolo, né? Então, veja que a coisa está indo muito longe, né? Eles falam assim, é sósia ou não é? É sósia ou não é, né? Tem muitas aí. Esse aqui é de 18, esse aqui é de 25, é bem diferente, né? Bem diferente, tá? Coisas fortes acontecendo, então. O jornalista mais famoso das últimas décadas não é formado em jornalistas. Bonner não é jornalista, é leitor de teleprompter. Olha só, descobrindo isso agora, né? Joesley Batista compra a fabricante de armas de guerra Avibras. E também com dívida de 540 mil em IPTU, Renato Aragão colocou sua mansão de 16 milhões à venda. O imóvel tem piscina, salão de festas, quadras e heliponto. Mas a parte mais curiosa, né, é que muitos artistas estão vendendo tudo que eles têm porque não conseguem manter o luxo, né? A fábrica Isover, do grupo Saint-Gobain, encerra a produção em São Paulo após 70 anos. São Paulo compra 145 mil robôs para ser usados em operações de empregados e situações de emergência nacional. Comércio elimina 45 mil vagas no Brasil em 2026, né? O comércio fechando bastante. E pela primeira vez na história, o Brasil paga 1 trilhão de juros. Parabéns pela incompetência do governo L.
Até Luísa Trajano, do Magazine Luiza, admite que os juros altos estão destruindo as empresas. Então, mais corrupção, mais taxação, mais violência, mais prejuízo, né? Então, o Brasil, por ele ainda acha que o Brasil está pronto para mais. E todas as regiões do Brasil, pela primeira vez, a rejeição a ele lidera no Sul, Sudeste, Norte, Nordeste. Todas as regiões, a rejeição a ele está sendo muito forte, né? E, pois é, que coisa de louco, né? Então, aqui o Bolso fecha contas do governo do superávit de 54 bilhões após 8 anos de déficit. E ele deve encerrar o mandato com o maior rombo das contas públicas desde o Plano Real, né? Pois é, então, deixa eu olhar aqui, ó. Quando você chega a um ponto de precisar pré-datar um cheque, é porque a coisa está feia mesmo. Os supermercados também estão virando, não tem mais crédito, está muito, muito forte a questão do comércio, né? E ele é o único candidato em que o seu próprio vice já o chamou de corrupto, né? Que coisa de louco. Após escândalos de Lulinha, Flávio Bolso dispara e pode vencer ele ainda no primeiro turno. Veja só que as coisas estão caminhando para esse ritmo aí de primeiro turno mesmo, né? Minha nossa. Então a coisa está indo muito bem. Gente, a gente vai concluindo a nossa edição de hoje do jornal, na parte nacional aqui com vocês. Quem puder ajudar o canal aqui, colabore com o PX com a gente, dá uma forcinha para nós. Tenha todos um excelente dia. Deus abençoe. Assista o Jornal Internacional. Hoje à noite tem a nossa live do Despertos da Araraquara às 20 horas. Um grande abraço, a luz venceu. Um beijo a todos. Tchau.